Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa discussão sobre esquizofrenia, no slide onde a gente parou, né, na primeira parte. Então, o que a gente estava falando é que a esquizofrenia, apesar de se manifestar no início da idade adulta jovem, ou final da adolescência, dependendo do tipo, né, ela, na verdade, se constitui de um processo, né, de neurodesenvolvimento que já vem com algumas vulnerabilidades por toda a carga genética que carrega e as agressões, os estresses ambientais que sofre o indivíduo ao longo da vida. Algumas pessoas vão conseguir se adaptar mais facilmente a isso, outras pessoas não vão conseguir, porque vai apresentar uma combinação de alterações genéticas que juntas, né, vão compor o cenário ideal para que as disfunções, as sínteses proteicas, né, mal feitas, né, elas possam produzir uma disfunção de circuitos cerebrais que serão responsáveis pelos comportamentos, né, que nós vamos observar na esquizofrenia. Do ponto de vista estrutural, o que mais se observa na esquizofrenia, de fato, é uma atrofia cortical, com alargamento de ventrículos e de sulcos corticais, por conta dessa atrofia, mas a gente também observa alterações que podem ser da ordem do funcionamento, não só da estrutura. Nesse sentido, vale ressaltar que, nas últimas décadas, os estudos sobre neuroimagem da esquizofrenia têm acumulado, né, uma quantidade de achados que reforçam a ideia, né, dessa atrofia, né, generalizada do cérebro com esse alargamento de ventrículos e disfunções específicas, né, em áreas corticais, em áreas temporais, límbicas e na conexão entre elas. O que a gente observa muito nesse sentido é que, se a gente for tentar explicar toda a esquizofrenia, o quadro clínico, né, a gente pode ter dificuldade de fazer isso pensando nos achados, né, neurológicos, neurocircuitaria, né, como um todo, uma região ser responsável por todos os achados da esquizofrenia, isso não é possível, porque diferentes comportamentos vão ter circuitos diferentes sendo responsáveis por eles, né, coordenando essa ação. Então, didaticamente, se a gente divide a esquizofrenia em dimensões de sintomas, se coloca que tem os sintomas positivos, que são os sintomas produtivos, delírio, alucinação, né, que se associam, né, com os sintomas de agitação psicomotora, e tem os sintomas negativos, né, deficitários, ausência de iniciativa, de interesse, né, um botamento afetivo, um prejuízo cognitivo também, dificuldade de raciocínio, de velocidade de raciocínio, e juntando essas dimensões de sintomas, né, algumas se aproximam mais umas das outras, os positivos e os agressivos, né, os sintomas cognitivos dos negativos, os afetivos, eles permeiam sintomas negativos e positivos, dependendo da manifestação. Então, a gente pode mais facilmente caracterizar as disfunções que acontecem na esquizofrenia. Então, classicamente, a gente diz que a esquizofrenia é um transtorno dopaminérgico, né? A hipótese dopaminérgica é a hipótese clássica para explicar a esquizofrenia. De grosso modo, isso seria uma disfunção, a diminuição da atividade dopaminérgica em córtex pré-frontal e um aumento da atividade dopaminérgica no sistema límbico, né, na região temporal. Então, a alteração, a disfunção, a hipofunção dopaminérgica pré-frontal levaria aos sintomas de mais falta de afeto, iniciativa, energia, também, né, associando um certo descontrole, né, dos impulsos, uma dificuldade de organizar o comportamento, tomar decisão. Enquanto que os delírios e as alucinações seriam mais voltados à disfunção da hiperatividade dopaminérgica em sistema límbico, né? Então, uma forma
para a gente separar esses achados da esquizofrenia para tentar entender como é que isso se processa no cérebro. Então, reforçando a ideia, né, que sintomas cognitivos se sobrepõem a esses sintomas negativos, e isso traz essa dificuldade toda de execução de tarefas, tomada de decisão, de manter a atenção, de organizar o discurso na linguagem. Ele fica pobre, né, empobrecido, que é um sintoma negativo. Então, os sintomas negativos e cognitivos, eles meio que se misturam, né? Sintoma negativo, a falta, o déficit, a falta de afeto, a falta de raciocínio, a falta de vontade, a falta de prazer, a falta de atenção e a falta de contato social. Então, os sintomas negativos falam dessa falta e os sintomas cognitivos estão muito próximos, né, desses sintomas deficitários da esquizofrenia. E como é que se processaria, então, a manifestação desses sintomas positivos e negativos? De uma maneira, né, para a gente entender aí essa divisão, né, porque como é que a gente vai ter um excesso de atividade dopaminérgica em sistema límbico e uma falta de atividade dopaminérgica, por exemplo, em sistema no córtex pré-frontal, se é tudo dopamina, né? Como é que ela consegue, né, estar em excesso num lugar, a falta parece acontecer em outro, e aí, né, o que se dá para que isso, de fato, se apresente assim, dessa forma? Então, o que a gente observa é que os circuitos, né, responsáveis pela atividade do sistema límbico, a via mesolímbica, né, são neurônios diferentes daqueles neurônios que vão estar relacionados a uma atividade mesocortical, por exemplo. Então, já partimos aí desse princípio. E os neurônios dopaminérgicos, né, eles não são isolados no sistema nervoso central, eles se comunicam com vários, né, outros neurônios. O neurônio tem vários tipos de receptores, e o que acontece é que essa rede, né, de funcionamento, de sintonização, dessa sintonia fina do comportamento, há uma interação entre os diferentes neurônios e neurotransmissores. Então, de maneira geral, didática, o que nós observamos é que haveria uma disfunção na sinapse entre neurônios glutamatérgicos e interneurônios GABAérgicos em regiões corticais, que seriam responsáveis por vias diferentes, né, do comportamento e, por isso, manifestações diferentes na esquizofrenia. Então, você imagine que no córtex, né, frontal, você tem os neurônios piramidais glutamatérgicos que se comunicam com outros neurônios glutamatérgicos no córtex, mas essa comunicação entre eles não é necessariamente uma comunicação direta, é uma comunicação indireta feita através de um interneurônio GABAérgico. Então, revisando, neurônios glutamatérgicos. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. Se você tem um neurônio glutamatérgico que está se comunicando com o interneurônio GABAérgico, o que é que ele vai fazer? Aumentar a excitação desse interneurônio GABAérgico. Então, o neurônio glutamatérgico funcionando bem, ele vai estimular a atividade desse interneurônio GABAérgico, que, por ser um interneurônio GABAérgico, sua função é de inibir. E aí, no contato que ele tem com o segundo neurônio glutamatérgico cortical, ele vai inibir a atividade desse neurônio glutamatérgico, e essa inibição da atividade desse neurônio glutamatérgico vai modular, né, a liberação de dopamina e núcleo accumbens, né? E isso a pessoa vai funcionar normalmente. Agora, o que acontece na esquizofrenia é que esse contato do primeiro neurônio glutamatérgico com o interneurônio GABAérgico não é uma sinapse eficaz. E essa comunicação não se dá de maneira eficaz. Isso significa que é uma diminuição da função do interneurônio GABAérgico. Se há uma diminuição da função de um interneurônio inibitório, a função inibitória não vai acontecer a contento. Essa função inibitória não acontecendo, o segundo neurônio glutamatérgico cortical, que está fazendo parte desse sistema, ele vai ficar mais ativo, porque não vai ter ninguém inibindo. Então, como ele vai ficar mais ativo, o que ele vai fazer
é quando ele se comunicar com o neurônio dopaminérgico da área tegmentar ventral, né, que é o responsável por se comunicar com esses neurônios dopaminérgicos do estriado, do núcleo accumbens, responsável pelos sintomas positivos da esquizofrenia, ele vai hiperestimular esse neurônio da área tegmentar ventral, que é onde há uma grande concentração de neurônios dopaminérgicos, e estando essa área tegmentar ventral com seus neurônios dopaminérgicos hiperativos, hiperfuncionantes, né, eles vão, então, estimular a hiperatividade da dopamina no núcleo accumbens, promovendo os sintomas psicóticos positivos, como delírios e alucinações, né? Então, veja que, com isso, a gente conseguiria explicar que o fato de a gente ter um excesso de atividade dopaminérgica em núcleo accumbens, né, no sistema límbico, responsável por esses sintomas positivos da esquizofrenia, isso se deve porque no controle, né, superior, né, desses neurônios dopaminérgicos, há uma disfunção nessa sinapse entre o neurônio glutamatérgico cortical com o interneurônio GABAérgico. E essa disfunção, né, desse interneurônio GABAérgico, que não consegue inibir adequadamente a atividade excitatória glutamatérgica cortical em cima da área tegmentar ventral, é onde a gente vai ter um aumento da atividade da dopamina aí, que vai se refletir a um aumento de liberação e atividade da dopamina em núcleo accumbens, gerando sintomas positivos. Mas aqui é uma forma para a gente ilustrar isso daqui. Vocês podem observar nessa figura do lado esquerdo, eu acho que vocês estão vendo o cursor, o neurônio, né, glutamatérgico cortical se comunicando com outro neurônio glutamatérgico cortical que se projeta até a área tegmentar ventral, onde tem uma grande concentração de neurônios dopaminérgicos, e esses neurônios dopaminérgicos se projetam para núcleo accumbens. Então, o circuito dos sintomas positivos vai se dar aqui. E onde é que está a disfunção? A hipótese atual fala que a disfunção é justamente na atividade, nessa comunicação entre o primeiro neurônio glutamatérgico e o neurônio inibitório GABAérgico. Então, é uma hipofunção de receptores NMDA glutamatérgicos nesse interneurônio GABAérgico. Então, a disfunção vai estar aqui, né? Nesse primeiro contato, onde a gente tem o neurônio glutamatérgico 1 se comunicando com o interneurônio GABAérgico, que está aqui marcado mais azul. Então, a inibição inadequada desse interneurônio GABAérgico no segundo neurônio glutamatérgico vai fazer com que a projeção desse neurônio glutamatérgico estimule a atividade dopaminérgica em área tegmentar ventral, que se projetará para o núcleo accumbens, provocando os sintomas positivos pela hiperatividade dopaminérgica. Deixa eu só marcar aqui, na verdade, acho que vocês não estavam enxergando. Então, aqui, primeiro neurônio glutamatérgico, interneurônio GABAérgico, se comunicando com o segundo neurônio glutamatérgico cortical, que se projeta até a área tegmentar ventral, onde está essa concentração de neurônios dopaminérgicos, neurônios dopaminérgicos esses que se projetam ao núcleo accumbens e promovem uma grande atividade dopaminérgica no núcleo accumbens, gerando sintomas positivos. Então, o que acontece, olhando aqui para esse lado, é justamente nessa sinapse aqui, né, nos receptores NMDA de glutamato do interneurônio GABAérgico, que vai estar deficiente, e esse interneurônio GABAérgico aqui não vai conseguir inibir adequadamente esse grande neurônio glutamatérgico que se projeta para a área tegmentar ventral, fazendo com que essa atividade dopaminérgica da área tegmentar ventral se projete para núcleo accumbens e tenha uma grande atividade dopaminérgica aqui nessa região, que é onde, por conta dessa grande atividade dopaminérgica, a gente vai ter uma dificuldade com o funcionamento adequado do núcleo accumbens e, a partir daí, a produção de sintomas positivos da esquizofrenia. Mas essa não é a única via que vai promover esse aumento da atividade dopaminérgica. Existe uma outra via onde o neurônio glutamatérgico, ao invés de partir lá do córtex, ele parte do córtex frontal, ele vai partir da região hipocampal. E aí, esse neurônio glutamatérgico da região hipocampal também vai se comunicar com o interneurônio GABAérgico
que se comunica com outro neurônio glutamatérgico, já no núcleo accumbens. Esse neurônio glutamatérgico se comunica com um outro interneurônio GABAérgico, e aí o fato desse interneurônio GABAérgico chegar nessa altura do campeonato não está funcionando adequadamente, a gente vai ter uma dificuldade de inibição na área tegmentar ventral, que esse neurônio vai se projetar para lá, e aumentar mais uma vez a atividade dopaminérgica na área tegmentar ventral e, consequentemente, também voltando a um aumento da atividade dopaminérgica no núcleo accumbens. Então, aqui a gente está vendo essa representação. A gente tem um neurônio glutamatérgico se comunicando com o interneurônio GABAérgico, que se comunica com esse outro neurônio, né, glutamatérgico aqui, que se comunica com outro interneurônio GABAérgico, que deveria inibir a atividade da área tegmentar ventral, da atividade dopaminérgica, e não vai conseguir fazer isso, porque ele não vai estar funcionando adequadamente, porque, afinal de contas, a atividade neuronal GABAérgica não vai estar adequada, e, com isso, ele vai aumentar a atividade, né, do núcleo accumbens e gerando os sintomas positivos. Então, duas vias diferentes para a gente poder ter a mesma manifestação de sintomas, mas a gente tem, por outro lado, os sintomas negativos, os sintomas afetivos, a falta, o déficit, que é marcado mais pela deficiência de dopamina em córtex pré-frontal, tanto o dorso lateral quanto o ventromedial. E como é que se dá essa dificuldade? Mais uma vez, a gente vai ter dificuldades na comunicação entre o neurônio glutamatérgico cortical com o interneurônio GABAérgico. Nesse caso, essa dificuldade que a gente vai encontrar desse neurônio glutamatérgico com o interneurônio GABAérgico, que não vai conseguir funcionar direito, aumentando a atividade glutamatérgica do segundo neurônio glutamatérgico, que se projeta para a área tegmentar ventral, mas aí, para se comunicar com o interneurônio GABAérgico, ele deveria, nesse caso, ter uma atividade excitatória diminuída. Então, a gente tem uma excitação que deveria acontecer adequadamente aqui, para que esse interneurônio GABAérgico pudesse inibir adequadamente o segundo neurônio glutamatérgico, que estimularia esse novo interneurônio GABAérgico aqui para inibir a área tegmentar ventral. Então, quando a gente tem uma inibição grande da produção de dopamina da área tegmentar ventral, que se projeta para o córtex pré-frontal, dorso lateral e ventromedial, a gente vai acabar desenvolvendo, né, essa hipofunção dopaminérgica aqui em região cortical frontal e acabando com os sintomas negativos, afetivos, deficitários se manifestando na esquizofrenia. Então, para a gente poder ilustrar aqui mais uma vez, a gente pode observar que nós temos, né, um neurônio glutamatérgico se comunicando com o interneurônio GABAérgico. Esse interneurônio GABAérgico se comunica com um outro neurônio glutamatérgico, né? Então, essa comunicação não funcionando bem, esse interneurônio GABAérgico não vai conseguir inibir adequadamente esse neurônio glutamatérgico aqui. Então, a hiperatividade desse neurônio glutamatérgico vai estimular demais a atividade desse outro interneurônio GABAérgico, e, por causa disso, esse interneurônio GABAérgico que está aqui comunicando-se, né, com esse neurônio dopaminérgico da área tegmentar ventral, que se projeta para o córtex ventromedial e dorso lateral, vai estar tão inibido que a dopamina produzida aqui não vai ser suficientemente liberada no córtex pré-frontal, tanto dorso lateral quanto ventromedial. Então, mais uma vez, a gente observa que uma dificuldade da recepção dos receptores glutamatérgicos, NMDA, desse interneurônio GABAérgico cortical aqui, fazendo essa comunicação do primeiro com o segundo neurônio glutamatérgico, vai fazer com que o segundo neurônio glutamatérgico hiperexcite um interneurônio GABAérgico na área tegmentar ventral, e essa hiperatividade do interneurônio GABAérgico vai fazer com que reduza a atividade dopaminérgica cortical, e, com isso, sintomas negativos, sintomas cognitivos, ausência de atividade, ausência de afeto, ausência de iniciativa, ausência de vontade, ausência, né, de vitalidade, né, provocada por uma diminuição da atividade da dopamina no córtex pré-frontal. Então, acaba que a gente consegue juntar as duas teorias desse jeito.
a gente tem um excesso de dopamina no sistema límbico, no núcleo accumbens, fazendo sintomas positivos, uma falta de atividade dopaminérgica no córtex pré-frontal, corroborando para os sintomas negativos cognitivos, e isso tudo sendo explicado por uma hipoatividade, uma disfunção na atividade do receptor NMDA glutamatérgico no primeiro interneurônio GABAérgico, que vai fazer a comunicação do neurônio glutamatérgico cortical com outro neurônio glutamatérgico cortical, que é responsável por modular essa liberação dopaminérgica cortical nessa alça que é feita aqui, né, do córtex para a área tegmentar ventral e da área tegmentar ventral de volta para o córtex. Então, a gente observa que essa hipótese explica bem a ocorrência de disfunção da dopamina em áreas diferentes e de formas diferentes, excesso num lugar e falta no outro lugar. Então, quando a gente fala dessa disfunção dopaminérgica, no final das contas, o que é que a gente vê que tem resposta para o tratamento da esquizofrenia? São justamente medicamentos antipsicóticos, que são chamados de primeira geração, segunda geração, ou típicos e atípicos. Os antipsicóticos recebem esse nome de antipsicóticos típicos porque geram muitos sintomas, né, extrapiramidais, por muitas vezes eles terem uma atividade puramente de bloqueio de receptores dopaminérgicos D2, né, principalmente proeminente, e os atípicos, eles são chamados de atípicos porque, primeiro, não provocam tantos sintomas extrapiramidais assim, pelo menos não os parkinsonianos, e segundo, ele acaba tendo uma atividade serotonérgica que libera a atividade dopaminérgica em regiões cerebrais que não deveriam estar bloqueadas. Então, a gente viu claramente aqui que a gente tem uma região cortical que está com pouca dopamina, precisaria aumentar, e a gente tem uma região límbica, no núcleo accumbens, que tem muita dopamina e a gente precisava bloquear a atividade da dopamina nesse lugar. Mas tem outras regiões que têm receptores dopaminérgicos, que têm atividade dopaminérgica, que não deveria ter interferência nenhuma das medicações, e acabam tendo. Então, geram mais efeitos adversos, alguns transtornos de movimento e outros também, como hiperprolactinemia, que são modulados pela atividade dopaminérgica e o equilíbrio dela com a atividade serotonérgica em determinadas regiões cerebrais. Então, o tratamento da esquizofrenia, ele precisa incluir a psicofarmacoterapia para o paciente conseguir estabilizar o quadro e, a partir daí, ele se credenciar para um trabalho de reabilitação cognitiva, inserção social, com o suporte também da psicoterapia, e aí tem atividade de reabilitação cognitiva do psicólogo, tem atividade de terapia ocupacional, né, para reinserir esse paciente no meio, fazer ele desenvolver melhor as habilidades sociais, ele conseguir lidar com a comunidade, ele conseguir se inserir na atividade de trabalho, ele desenvolver suas potencialidades. Isso a gente consegue fazer estando os sintomas agudos estabilizados, né? E esse quadro de estabilidade desses sintomas mais agudos, eles vão ser consequência do uso do antipsicótico. Então, a gente precisa mesclar a psicofarmacoterapia com a atividade de reabilitação cognitiva e social e a psicoterapia nos pacientes com esquizofrenia. E tem uma coisa, né? Como a gente viu que tem uma hipofunção dopaminérgica cortical que vai levar a uma atividade deficitária no comportamento e na socialização dos pacientes com esquizofrenia, essa reabilitação ela precisa ser contínua. O estímulo externo precisa ser contínuo. Se ele for retirado, há uma tendência de regressão do quadro do paciente, então a gente precisa manter esse acompanhamento constante. Então, aqui só para ficar um pouco mais claro esse exemplo de quando a gente falou de psicofarmacoterapia da esquizofrenia, né, dividindo os antipsicóticos, a grosso modo, em típicos primeira geração, atípicos segunda geração, os típicos ainda podem ser divididos em típicos de alta potência, onde o principal exemplo é o haloperidol, e típicos de baixa potência, onde o exemplo principal seria a clorpromazina, que foi o primeiro antipsicótico descoberto, né, que tem função antipsicótica, primeira medicação, e aí a gente vê que há uma diferença entre elas. Há várias questões, né, que vão diferenciar os de alta potência dos de baixa potência. Um ponto crítico aqui é que os de alta potência têm uma afinidade por receptores D2 muito maior do que os de baixa potência. Com isso,
a gente consegue ter resposta terapêutica com concentrações de doses bem menores, você vê que a dose do haloperidol vai de 5 a 20 miligramas, enquanto que a afinidade aos receptores dopaminérgicos dos antipsicóticos típicos de primeira geração de baixa potência é menor, e a gente precisa de dosagens maiores do antipsicótico para poder ter essa resposta, né, esse bloqueio dopaminérgico necessário para a resposta no tratamento. Uma outra coisa que diferencia os medicamentos de alta potência dos de baixa potência, dentro desses antipsicóticos de primeira geração, é exatamente que os antipsicóticos de alta potência, eles são mais suscetíveis a desenvolver sintomas extrapiramidais tipo parkinsonismo, distonia, acatisia, enquanto que os antipsicóticos de baixa potência, eles são mais comuns de desenvolverem efeitos adversos, né, cardiovasculares, como hipotensão, né, e efeitos sedativos. Então, há uma diferença básica aí na ação deles. Muitas vezes o paciente vai tolerar um tipo melhor do que outro, e a gente vai escolher a medicação a ser usada também a partir dessa tolerabilidade dos pacientes. Mas o fato é que se a gente pudesse fazer o tratamento dos pacientes com medicamentos antipsicóticos atípicos ou de segunda ou terceira geração, a gente teria menos sintomas extrapiramidais. E a importância de ter menos sintomas extrapiramidais é porque esses sintomas, né, de transtorno de movimento, eles estigmatizam demais o paciente, né, porque deixa o paciente sem expressão facial, com lentificação dos movimentos, um tremor parkinsoniano, e isso daí acaba marcando muito a imagem do paciente, chama a atenção na sociedade, e eles podem se sentir mais facilmente marginalizados. Os antipsicóticos atípicos, eles não costumam dar tantos sintomas, efeitos colaterais extrapiramidais. Com isso, há uma facilidade maior de você inserir socialmente o paciente. Por outro lado, eles podem provocar muita alteração metabólica, o paciente ter ganho de peso, alteração de glicose, triglicerídeo, aumentar o risco cardiovascular e acabar diminuindo, por outro lado, a taxa de sobrevida, até por conta dessa questão metabólica que pode interferir no tratamento de muitos pacientes. Dentro dos medicamentos antipsicóticos atípicos, os principais, né, que vocês vão observar na prática são a risperidona, que em doses mais altas, 8 miligramas, parece muito com o antipsicótico típico, até tem efeitos colaterais parecidos. A olanzapina, que é uma medicação excelente, mas com muitas alterações metabólicas, aumenta muito a glicose, ganho de peso. Tem pacientes que em pouco tempo ganham 10 quilos, né, por conta da alteração metabólica que ela provoca. E a clozapina, que é a medicação padrão ouro, a que melhor funciona para o tratamento da esquizofrenia, como ela está associada a um efeito colateral raro, porém grave, que seria em menos de 1% dos casos, mas que quando ocorre pode ser fatal, que é a granulocitose, ou seja, você tem uma baixa de neutrófilos muito grande, e isso pode levar a uma queda de imunidade, predisposição a infecções oportunistas, e o paciente morrer por sepse. Então, é uma medicação que não é colocada como primeira escolha, às vezes também provoca mais ganho de peso, algumas alterações metabólicas, muita sedação, mas é uma medicação que provoca uma resposta melhor. O que se sabe é que, às vezes, a gente pode, quando fala isso para alertar as pessoas, criar um medo maior do que deveria em relação à clozapina, porque a clozapina, se você faz um acompanhamento semanal com hemogramas desses pacientes, nosso protocolo fala de 18 semanas, né, de acompanhamento, depois você passa a fazer esses exames quinzenais, mensais, ao longo de todo o tratamento com a clozapina, a gente ficaria, né, fica com essa sensação de que é muito perigoso, mas se você faz um aumento gradual e acompanha com esses exames, você tem mais segurança nesse manejo dos pacientes e você pode, né, usar mais, a gente deveria usar mais do que se usa na prática clínica a clozapina, porque uma parcela importante de pacientes não vai responder adequadamente ao primeiro antipsicótico que vai tomar, não vai responder bem ao segundo e vai se caracterizar como uma esquizofrenia resistente ao tratamento, e a gente precisa lançar a mão da clozapina para isso, né? E lembrar, né, que esse tipo de medicação pode ser usado. Aqui é para chamar a atenção nas regiões onde os antipsicóticos podem agir, né? Sistema dopaminérgico mesolímbico e mesocortical vai provocar, na ação nesses sistemas, vai provocar uma melhora dos sintomas dos pacientes. Agora, a atividade no sistema nigrostriatal e túbero-infundibular é que vai ser responsável pelos efeitos colaterais. A gente lembra que a via nigrostriatal é uma via que está muito relacionada a controle de movimentos, é a via que está comprometida, por exemplo, na doença de Parkinson. Por isso, um dos principais quadros
colaterais que os antipsicóticos que atingem essa via podem provocar são os sintomas parkinsonianos, porque é um quadro tipo Parkinson, mas provocado pelo uso da medicação. Então, não é uma doença de Parkinson propriamente dita, mas simula uma doença de Parkinson por agir na via nigrostriatal, provocando uma atividade inadequada de dopamina nessa região, um bloqueio que não deveria acontecer, e a partir daí a gente acaba tendo uma hipofunção dopaminérgica que leva aos achados clínicos semelhantes à da doença de Parkinson. Uma outra via que pode ser afetada inadequadamente seria a via tuberoinfundibular, que vai, né, nessa modulação, né, hipotálamo-hipófise, e com isso estimular a produção de prolactina e, com isso, trazer diminuição de libido, galactorreia, e são alteração do ciclo menstrual. Então, a gente precisa ficar atento para isso, porque a hiperprolactinemia de longo prazo nas mulheres pode levar a complicações, inclusive a osteoporose. Então, não é uma coisa interessante sustentar a pessoa apresentando isso, mesmo que ela diga que não está incomodada com essa situação. Às vezes a prolactina sobe um pouco, mas não dá sintomas, não tem manifestações clínicas. Aí a gente pode fazer um acompanhamento a longo prazo para ver se isso daí vai modificando ao longo do tempo, mas quando tem essas manifestações, alteração do ciclo menstrual, galactorreia, a gente tem que rever a medicação que está provocando isso e substituí-la por uma outra que não, né, leve a esse tipo de efeito adverso. Então, como a gente falou, os antipsicóticos atípicos são atípicos porque provocam menos sintomas extrapiramidais e menos hiperprolactinemia, e isso acontece porque, além do bloqueio D2, ele vai ter um antagonismo serotoninérgico 2A, que vai levar a uma maior liberação de dopamina. Ele, então, meio que compensa, né, o bloqueio dopaminérgico, de um lado, ele vai compensar por essa desinibição dopaminérgica, por outro lado, nas vias onde não deveria também estar sendo bloqueada. Então, um antipsicótico típico, basicamente, vai ter ação com o bloqueio D2, enquanto que o antipsicótico atípico, como ele, além do bloqueio D2, ele provoca um bloqueio serotonérgico 2A, e esse bloqueio serotonérgico 2A desinibe uma liberação dopaminérgica, uma atividade dopaminérgica, ele meio que equilibra essa atividade dopaminérgica onde ela não precisava estar sendo bloqueada. E com isso, a gente acaba tendo uma melhora dos sintomas extrapiramidais quando ela age assim na via nigrostriatal, e quando age assim na via tuberoinfundibular, melhora, né, da hiperprolactinemia. Essa não é o único mecanismo de ação pelo qual os antipsicóticos atípicos funcionam, mas, a grosso modo, o nosso objetivo aqui é mostrar essa diferença entre típicos e atípicos, tanto da ação quanto dos efeitos adversos que provocam, né? Fica a informação que tem vários medicamentos antipsicóticos atípicos que podem ser usados para o tratamento da esquizofrenia. A risperidona, olanzapina, né, hoje em dia são os mais usados, a clozapina para casos resistentes. E uma coisa que a gente não citou, mas que também pode ser feita, é que paciente esquizofrênico, muitas vezes ao longo do curso da doença, eles vão ter reagudização do quadro, e essa reagudização vai se dar muito por abandono do tratamento, por uma falta de insight da doença, né, não perceber a necessidade do tratamento medicamentoso, ou por um incômodo com os efeitos colaterais que acontecem. Então, investigar a adesão ao tratamento medicamentoso em doenças crônicas, especialmente na esquizofrenia, é algo muito importante que a gente precisa fazer em todas as consultas. Educar as famílias e os pacientes quanto à importância de aderir ao tratamento medicamentoso também é fundamental para que o tratamento seja mantido e não haja reagudizações de quadro, porque quanto mais reagudizações, pior vai ser o prognóstico desse paciente. As agudizações são tóxicas para o cérebro, então a gente precisa evitar essa toxicidade, né? E com isso a gente vai conseguir diminuir de alguma forma o dano neuronal que os sucessivos quadros agudos poderiam induzir. Então, é importante a gente lembrar sempre dessa estratégia de manter a medicação com regularidade. Então, quando a gente vai abordar uma pessoa que toma um medicamento de longo prazo para uma doença crônica, ao invés de a gente perguntar se algum dia a pessoa esqueceu de tomar o remédio, seria interessante a gente já chegar com uma abordagem perguntando quantos dias nesse último mês ou por semana o paciente costuma esquecer de tomar um remédio, porque aí dá uma abertura maior ao paciente, ser um pouco mais sincero e, né, se abrir mais falando se teve algum dia de fato que esqueceu de tomar e quantos dias foram,
e a gente ter uma noção de trabalhar em cima dessa adesão para poder ter uma boa resposta. Porque isso daí vai ser o básico para que a gente possa, então, fazer a reabilitação psicossocial, a reinserção do paciente ao ambiente, né, a aprender uma profissão ou voltar a aprender uma nova profissão, porque perdeu essas habilidades com o início do quadro, né, psicótico, esquizofrênico. Então, vai facilitar muito a vida do paciente. Ele está estabilizado dos sintomas agudos para, então, se ter um trabalho psicossocial em cima dele, que deve ser contínuo, pois, se não for contínuo, há uma tendência de regressão do quadro e o paciente voltar a apresentar maior quantidade de sintomas, né, negativos, maior isolamento social, menos iniciativa, que, de alguma forma, o manejo psicossocial ajuda a, né, diminuir o impacto, né, desses sintomas negativos assim na vida do paciente. Então, claro que isso tem que ser feito com cuidado para não estimular demais o paciente, ele se estressar com isso e esse estresse gerar uma nova crise, mas é fundamental que o paciente tenha essa abordagem ao longo do tratamento. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão do tratamento da esquizofrenia, a gente tem o tratamento agudo e a gente tem o tratamento de longo prazo. O tratamento agudo tem o objetivo de tirar os sintomas, né, produtivos, delírio, alucinação, agitação psicomotora, agressividade, e preparar o paciente para o tratamento de reinserção social, né, desenvolvimento de habilidades, reintegração com a família, que é um trabalho feito mais a longo prazo e num ambiente diferente, porque talvez, muito provavelmente, esse tratamento do quadro mais agudo precise ser feito num ambiente de internação, enquanto que o tratamento de médio e longo prazo seria feito para desenvolvimento de habilidades num ambiente de nível mais ambulatorial, ou tipo CAPS, onde o paciente poderia, né, ter à disposição várias atividades que o estimulem, né. A questão é que, eventualmente, o CAPS se coloca numa posição de também ajudar na abordagem de quadros agudos, mas isso varia de acordo com a realidade de cada lugar. Os serviços, às vezes, são precários, não tem profissional suficiente na rede de atenção do SUS, como deveria, e isso pode dificultar um pouco o manejo de certos quadros agudos, mais graves, no ambiente do CAPS, não porque o CAPS não pudesse ter essa condição, mas porque na prática acaba não tendo e precisa da internação no ambiente protegido para que o paciente possa, então, ser tratado desse quadro mais agudo. Tendo CAPS que funcione 24 horas, com a equipe completa, médico 24 horas, a gente conseguiria ter mais facilmente o manejo desses quadros em ambiente, né, que não seria de um grande hospital psiquiátrico, que o ideal são pequenas unidades, mas isso é uma discussão que a gente pode levar em outro momento também, porque tem muita coisa envolvida com isso, né, que vai além da questão do sintoma do paciente em si, mas relacionada a questões sociais propriamente ditas. Então, reforçando a ideia que o trabalho de reabilitação psicossocial diminui o número de recaídas, aumenta a adesão ao tratamento, diminui a sintomatologia, né, produtiva, inclusive, ele é melhor acolhido, melhora o funcionamento global desse paciente, quando ele está nesse ambiente em que ele se sente acolhido socialmente, e ele pode se desenvolver mais facilmente, né, a partir daí. Mas essa estimulação na esquizofrenia, no paciente com esquizofrenia, precisa ser contínua para que não se perca ao longo do tempo, caso ela seja interrompida. E o papel do profissional diante de um paciente com esquizofrenia é ser o representante mesmo da realidade externa que está se apresentando para uma pessoa que está com essa separação da realidade interna e externa muito confusa, caótica, catastrófica. A realidade interna está se impondo em relação à realidade externa, essa realidade interna não se comunica com o resto do ambiente, e aí o profissional de saúde que está acompanhando essa pessoa com esquizofrenia tem por objetivo apresentar essa realidade externa para o paciente, para trazê-lo para esse contato com a realidade, sempre muito empático com ele, entendendo as angústias que essa realidade interna dele provoca, mas sempre falando a verdade. A gente não deve fingir que acredita no delírio do paciente, não é por aí. A gente não diz que está ouvindo a voz que ele diz que está ouvindo, a gente não diz que sabe da história que ele está contando, que é absurda para a gente,
mas a gente diz que respeita, que essa crença que ele tem sobre essas vivências provoca muita angústia e você está ali para ajudar a ele lidar com essa angústia, que é a realidade interna dele, que essas verdades que são dele, especificamente dele, provocam na sua vida, e junto a gente está ali para manejar essa angústia e, né, quem sabe, aliviar esse peso dessa realidade interna dele e ele melhorar esse contato com a realidade externa. Então, o que eu gostaria de trazer de informação para vocês era isso. Mais discussões vocês podem ter nas atividades práticas ou entrar em contato com a gente também para poder tirar dúvida. E espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Semana que vem a gente se encontra de novo. Um abraço.